A paz do Senhor, muito bom dia, seja bem-vindo ao momento especial, um momento muito importante do nosso dia, o momento de lermos a palavra de Deus, o momento de ler a Bíblia, o momento de deixar a palavra alimentar o nosso coração. E nós vamos dar continuidade no nosso desafio. Estamos empenhados, mais uma vez, em lermos a Bíblia toda ao longo de 2025. Será o 5º ano, se Deus permitir. Pela 5ª vez estaremos lendo a Bíblia toda aqui neste canal. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. E talvez você seja novo aqui, você seja nova, você recebeu um link desse canal, ou você chegou aqui pelo YouTube de alguma forma. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você só vai ser abençoada muito em permanecer vendo o conteúdo deste canal, porque Deus tem nos dado aqui um devocional todos os dias, temático. Esta semana estamos falando sobre oração. Deus tem nos dado a leitura bíblica diária que eu posto aqui, e Deus tem nos dado também uma live todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, na qual nós oramos, refletimos na palavra, profetizamos a palavra do Senhor sobre a vida daqueles que ali estão. E por você também, mesmo você não estando lá, a gente tem orado por você. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, seu joinha, venha fazer parte do canal com a gente. E a todos vocês que já são do canal, lembrem-se, o like, eu não vou dizer que é obrigatório, porque ninguém é obrigado a nada, mas ele é fundamental para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e ele leve a outras pessoas. E também compartilhem com alguém o conteúdo que você está sendo alimentado e abençoado aqui. Lá na nossa comunidade no WhatsApp, cujo número está aqui embaixo, nós temos compartilhado também os links para você enviar para as pessoas, também o PDF do devocional que a gente faz. Tem sido muito especial e muito precioso. Gostaria que você também participasse. Deixa eu orar pela sua vida para a gente ler a Bíblia. Vamos lá? Sempre que você for ler a Bíblia, ore, pedindo ao Espírito Santo que ele fale ao seu coração. E ele vai falar. Espírito Santo, nós vamos abrir a tua palavra mais uma vez. Senhor, eu quero pedir que o Senhor fale agora ao coração dessas pessoas. E fale de uma maneira muito especial. É no nome de Jesus que eu peço. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém? Vamos à leitura? Assim, trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis, a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E, ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam e vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizessem. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. As cortinas do tabernáculo, versículo 8. Assim, todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim, com querubins. De obra de artista as fizeram.
O comprimento de cada cortina era de 12 metros e meio e a largura era de 1,80 m. Todas as cortinas tinham a mesma medida. 5 cortinas eram ligadas umas às outras e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. E fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina, na extremidade do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura era de 1,80 m. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si e, de igual modo, as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajuntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e outra cobertura de peles finas. A cobertura de peles e as tábuas, versículo 20. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento e 67 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, para que se pudesse unir uma tábua à outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar das tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo da outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas para o outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de pratas, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais, por baixo, estavam separadas, mas em cima se ajustam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas, com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas, e de ouro fizeram as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. O véu, o cortinado e as colunas. Versículo 35. Fizeram também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e um linho fino, retorcido. Fizeram-no com querubins, obra de artista. Penduraram este véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestida de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata.
Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes. Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Êxodo capítulo 37. A Arca da Aliança. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro, por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos 2 lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. A mesa dos pães da proposição, versículo 10. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 80 centímetros, de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor, da largura de 4 dedos, e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas, como lugares para os cabos, para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Fez também de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que seriam oferecidas as libações. O candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido o fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com o formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob as 2 hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas
e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro, as suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. O altar de incenso. Fez de madeira de acácia o altar de incenso. Era quadrado, tendo 44 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça. Revestiu-o de ouro puro, a parte superior e as partes ao redor dos chifres. Pôs também um arremate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate e de ambos os lados. Por essas argolas foram passados os cabos, para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. O óleo e o incenso santo. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Êxodo capítulo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 metros e a largura de 2,20 metros. O altar era quadrado, a altura era de 1,30 metro. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Também fez todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze, em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia revestida de bronze. Passou os cabos pelas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábua o fez. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, os 2 espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro, o átrio e o cortinado, versículo 9. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. O gancho das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para todo o lado norte havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste havia cortinas de 22 metros, e as suas colunas eram 10, e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para o lado da entrada tinham 6 metros e 60 de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um lado e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata.
O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 2,80 m e a altura, na largura, era de 2,20 m, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário, de cada um dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se ainda 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 3.400 quilos. 3.400 quilos. 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de pratas que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor.